Bom dia, Felipe. Bom dia. Eu tenho mais uma agora. Mais tarde tenho mais uma.
Vamos lá, pessoal? Bom dia para todos. Eu vou iniciar um conteúdo novo hoje, tá? Então, eu peço para que vocês prestem bastante atenção e qualquer dúvida, já faça a pergunta imediatamente, tá? Por quê? Porque esse ponto em que nós chegamos, ele vai depender muito do que vocês aprenderam anteriormente, tá? De tudo que já foi visto. Então, como eu disse, é um acúmulo. Quando se trabalha os termos essenciais da oração, análise sintática, nós nunca deixamos algo para trás, muito pelo contrário, nós só vamos somando conteúdo. Tudo que nós vamos aprendendo, nós vamos carregando até o final do ensino médio. Então, vocês nunca vão parar de estudar essa parte da análise sintática, né? A análise sintática é para sempre, tá? Então, qualquer dúvida, em determinado momento, perguntem para a gente poder conseguir avançar de forma clara. Então, eu vou tentar explicar devagar, calmamente, para que vocês entendam bem. Bom, pessoal, quando nós estudamos as orações, nós começamos pelo sujeito, beleza? Depois do sujeito, nós fomos para o verbo, né? Então, verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo transitivo que pede complemento, verbo intransitivo que não precisa de complemento, beleza? Agora, nós vamos estudar todo o predicado. Vocês já viram o que é sujeito, já estudaram o que é verbo, já estudaram o que é o objeto do verbo, certo? Agora nós vamos estudar todo o predicado. Mas, professor, o que contempla o predicado? O predicado é o quê? O predicado é o verbo e o objeto. Tira o sujeito, todo o restante é predicado, tá? Vocês estudaram de forma separada. Agora nós vamos juntar um pouco mais tudo isso daí que vocês já viram, tá? Então, olha bem. Predicado, verbo, nominal. Ou seja, nós vamos estudar dentro do predicado a função do verbo, tá? E o nome, né? Algum substantivo que esteja lá ou adjetivo, certo? Quando se fala de predicativo, se fala da característica de alguém. E aí nós estamos falando do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto, certo? Então, vamos começar pelo predicativo do sujeito, que é mais simples, e depois nós avançamos para o predicativo do objeto, ok? Então, olha bem, vocês sabem que para eu ter um predicativo do sujeito, um predicado nominal, eu preciso ter verbo de ligação e um adjetivo do sujeito, que vem a ser o nosso predicativo. Então, olha o exemplo que eu tenho aí. Luiz tornou-se um grande amigo. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para poder mostrar para vocês, tá? Luiz tornou-se um grande amigo. Eu sei que Luiz é o meu sujeito, ok? Tornou-se aqui o meu verbo, só que esse verbo ele não tem uma função de ação, tá? Não é um verbo significativo. Ele serve para quê? Para ligar o meu sujeito ao predicado, ok? Então, ele é um verbo irrelevante. Todos esses verbos que não têm a função ativa, tá? Ele é o verbo de ligação. Então, nós temos vários. Se eu disser que Joana permanece internada, olha, permanecer é um verbo de ligação. Por quê? Porque ela está lá internada, ela está lá parada, está estática, ela não está fazendo nada, né? Ela não está praticando nenhuma ação. O estado dela naquele momento, internação, tá? Então, aí eu tenho um verbo de ligação, certo? Nesse caso aqui, nós também temos um verbo de ligação. Luiz tornou-se um grande amigo, ok? E aí, pessoal,
um grande amigo vem a ser o predicativo do sujeito, ok? Ele é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está caracterizando o meu sujeito, tá? Ele está dando uma característica, está me dizendo como que Luiz é. Então, ele tem uma função aí de caracterizar o meu sujeito. Por isso que ele é um predicativo. Beleza? E aí, se por acaso você tiver que analisar qual é a palavra mais importante deste predicativo, obviamente que será a palavra amigo. Então, não tem dificuldade em identificar o núcleo. Sempre lembre que núcleo é a palavra mais importante, seja no sujeito ou no predicado, tá? Então, aqui, pessoal, no predicado nominal, o núcleo é um nome, certo? Então, se o meu núcleo aqui é um nome, a palavra amigo, ok? É um adjetivo, às vezes, dependendo da situação, é um substantivo, né? Depende do contexto. Se é um nome, então é predicado nominal, ok? Aí vocês vão perceber lá na frente que quando o verbo for mais importante, aí eu teria um predicado verbal. Nesse caso aqui, o meu predicado, ele é nominal. Professora, sempre que tiver verbo de ligação, esse verbo for um verbo que não tem muita importância, então o meu predicado vai ser nominal? Sim, tá? Se o verbo é de ligação, o predicado é nominal. Por quê? Porque a importância está no nome, não no verbo. Beleza? Seguimos. Nós também já aprendemos que os verbos transitivos precisam de complemento verbal para terem sentido completo. Chamamos esse complemento de objeto direto ou indireto. Então, isso aí nós já vimos assim inúmeras vezes, né? Eu pergunto para o verbo, eu pronuncio o verbo dentro da oração, se há necessidade de um complemento, de uma continuidade, então esse verbo ele é transitivo. Caso contrário, é um verbo intransitivo. Olha aí, ó. O monstro assustou a cidade. Os jovens precisam de emoção, tá? Esses predicados são denominados verbais, pois o núcleo é um verbo significativo. Então, aqui, ó, o monstro assustou a cidade. Quem é meu verbo? Assustou, tá? Eu sei que isso daqui é o meu sujeito, beleza? Então, aqui, ele praticou uma ação, o monstro, tá? Ele praticou a ação de assustar as pessoas, a toda a população. Ele assustou quem? Quem assusta, assusta alguém. Ele assustou quem? A cidade inteira, ok? Então, quando o meu verbo ele pede um complemento, quando esse verbo ele é um verbo de ação, então aqui o meu predicado ele vai ser verbal. Tá? Por quê? Porque o núcleo está no verbo. Tudo isso aqui é predicado, tá, pessoal? Falou que é predicado, você tira o sujeito, todo o restante predicado. E aí, agora, o que nós estamos fazendo agora? Analisando o predicado. Qual é a palavra mais importante no meu predicado? O nome? O verbo? Se for verbo de ligação, eu já sei automaticamente que o núcleo será um nome, ok? Mas se o meu verbo é de ação, então o núcleo é o verbo de ação, certo? Os jovens precisam de emoção, tá? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, isso aqui é o meu predicado. O jovem precisa de emoção. Então, qual é o meu verbo aí? Peraí. Esse verbo aqui é o meu verbo transitivo, que pede um complemento, tá? Então, eu preciso dar um complemento para esse verbo e ele tem uma relevância, ok? Bem, pessoal, nós teremos situações em que nós teremos os dois casos, tá? Dentro da oração, eu terei tanto um verbo importante, quanto eu terei também
um nome importante. Eu terei os dois, tá? Eu terei os dois. E aí é que fica um pouquinho mais complicado. Olha só. Joana chegou batida, tá? Uma frase simples, uma oração simples. Joana aqui é o quê? Nosso sujeito, tá? Chegou a batida é o nosso predicado, tá? Chegou, pessoal, é um verbo intransitivo, tá? Um verbo intransitivo. Por que que é um verbo intransitivo? Porque ele não pede complemento. Porque se Joana chegou, ela chegou. Pronto e acabou, tá? Aqui, ó, nosso sujeito é simples, nosso verbo é intransitivo, chegou, e o predicativo do nosso sujeito é abatida. Por quê? Porque a palavra abatida aqui está caracterizando Joana, tá? Estou caracterizando Joana aí. Estou caracterizando Joana, então, este termo faz referência ao sujeito, essa referência torna-se um predicativo, ok? E aí, se eu analisar essa oração, tanto o verbo chegou quanto a palavra abatida são relevantes. Todos dois são importantes. E aí, o meu predicado vai ser um predicado verbo nominal, tá? Por quê? Porque eu preciso do verbo, o núcleo está no verbo, e eu preciso do nome, porque o núcleo também é o nome, tá? Vamos ver aqui outro exemplo. Lili e Patrícia saíram tristes da aula, tá? Então, tem um sujeito composto, que é Lili e Patrícia. Beleza. Aqui está o meu sujeito. Saíram tristes da aula. Bom, o meu verbo saíram é um verbo relevante, é um verbo ativo, tá? Elas praticaram a ação de sair da sala, certo? Tristes, as referências às meninas, a Lili e a Patrícia, tá? E está caracterizando como as meninas estão naquele momento. Então, tristes faz referência a Patrícia, ok? E aí, pessoal, entra aqui o nosso adjunto adverbial também, tá? Nós precisamos rever essa parte aqui da análise sintática. Então, olha, pessoal, nosso verbo é intransitivo, saíram, porque sair, ele não pede complemento, quem sai, sai, tá? E pronto. Lili e Patrícia saíram e acabou. Então, não é um verbo que pede o complemento, que exige um complemento. Mas, professora, e se eu não colocasse o restante? Não ficaria sem sentido? Dentro da análise sintática, eu tenho que considerar se esse verbo, tá, ele exige complemento. Se eu digo que Joana chegou, se eu digo que Patrícia e Lili saíram, sintaticamente, esses verbos não pedem um complemento, tá? Não são verbos intransitivos, certo? E aí, pessoal, ó, predicativo do sujeito, triste. Por quê? Porque está caracterizando o estado em que as meninas se encontravam naquele momento. E é o meu predicado verbo nominal, aí, né? Quais são as palavras que regem como núcleo do meu predicado? Saíram tristes. Mas por que que da aula, né, não é também parte deste núcleo? Porque é um advérbio de lugar, tá, pessoal? Se determinado nome na minha oração tem a função de advérbio, então ele será um adjunto adverbial. Tá? A professora não lembra o que é advérbio. Então, volta aí, ó, 3 casinhas ou 4 e dê uma revisada o que é advérbio. Tá, pessoal? Vocês sabem que substantivo é nome, que adjetivo são palavras que caracterizam o substantivo. Advérbio é circunstância, tá? Circunstância do modo, circunstância de causa, circunstância de lugar e assim por diante. Então, vocês dão uma revisada aí, porque vocês vão precisar dessa parte, tá? Olha aqui, ó.
Eu vou até aqui, nós vamos parar, vamos fazer uma atividade do livro e depois eu vou para o objeto, tá? Só para vocês não confundirem muito. Os motoristas terminaram a greve satisfeitos. Tá? Então, aqui eu sei que motorista é o meu sujeito, está muito claro. Tá? Aqui o meu verbo, terminaram, é um verbo transitivo, porque quem termina alguma coisa, então eu preciso de um complemento. Eles terminaram o quê? A greve. Tá? O que eles terminaram? A greve. Beleza. Olha. Bom, tudo isso aqui é meu predicado, só que eu tenho que analisar essa parte aqui. Essa é a parte mais importante. É muito parecido com a frase anterior. Então, eu tenho o meu sujeito, eu tenho o meu verbo, que é um verbo ativo, tá? E eu tenho o meu objeto, certo, pessoal? Bom, satisfeitos está fazendo referência a quem? Ao meu motorista aqui, tá? Que é o predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado, verbo nominal, ok? Por quê? Porque eu tenho um verbo que é ativo, tá? E eu tenho um núcleo que é ativo também, um nome que é ativo também. Então, terminaram satisfeitos é o núcleo do meu predicado verbo nominal, tá? Como é que vocês vão fazer agora? Para nós não irmos para o objeto direto, né? Nós vamos dar uma parada, fazer um exercício, e depois eu volto a explicar para vocês novamente, dou continuidade, para que vocês entendam o que é o predicativo do objeto. Porque essa parte, sim, vai exigir um pouquinho mais de vocês. Tá, pessoal? Vamos sair da tela. E aí, pessoal, abram o livro de vocês lá na página 32 do livro didático. Quem já está com o livro aí, beleza. Tá? Abram lá. E aí nós temos predicativo, deixa eu ver quem está na aula hoje. Vou fazer uma fotinha aqui. Predicativo do sujeito. Questão número 1. Leia a seguinte frase retirada da biografia de Van Gogh e faça o que se pede. Olha só, pessoal. Nós vamos começar na parte simples, tá? Que é característica do sujeito na oração. Então, Van Gogh era autodidata. De cara, nós já percebemos que o nosso verbo aí é um verbo de ligação, tá? Porque é o verbo ser, todo ele é verbo de ligação, tá? Então, vamos lá. Letra A está pedindo para vocês circularem o sujeito e sublinhar o verbo. Então, quem é o nosso sujeito? Van Gogh. Então, circulem aí Van Gogh. O nosso verbo é era, tá? Então, sublinhe era aí, por favor. Lá na letra B, o verbo sublinhado classifica-se como verbo de ligação, tá? Eu não tenho nem que pensar. Eu tenho que saber que verbo ser é verbo de ligação. O que é verbo de ligação? É aquele verbo de estado, que não tem a função ativa dentro da oração. Serve para ligar o sujeito ao predicado. Seguindo. Letra C. De acordo com a resposta dada no item anterior, pode-se afirmar que o predicado dessa oração é nominal, verbal ou verbo nominal. O que vocês acham? Esse predicado. Hã? Verbal. O predicado é verbal? Por quê? Por que é verbal? Se o nosso verbo é de ligação, então o nosso predicado não pode ser verbal. Porque para ele ser verbal, o meu verbo tem que ser o núcleo do predicado. Para ele ser o núcleo do predicado, esse predicado tem que ter um verbo relevante, tem que ter um verbo importante. Não é o caso aqui, tá?
Quando é verbo de ligação, o nosso predicado é o quê? Nominal, tá? Então, assinale aí a opção nominal, ok? Na sequência, aí na letra D, nós temos, agora observe a palavra autodidata. Nesse contexto, sua função é uma pessoa autodidata. Você sabe que é uma pessoa autodidata? O que é o autodidata? Alguém procurou saber quando fez esse exercício? É aquela pessoa que consegue, né, aprender, ter habilidades, sem que alguém precise fazer essa intervenção, sem que alguém precise ensiná-lo. Ele consegue aprender de forma solitária muitas habilidades, tá? O autodidata é a pessoa que aprende sozinho, grosseiramente falando. Então, aí nesse caso, autodidata, nessa oração, tem a função de quê? De completar o sentido do verbo, caracterizar o sujeito ou modificar o sentido do verbo. O que vocês acham? Pode arriscar, gente. Se falar errado, eu explico se estiver errado. Caracterizar o sujeito. Caracterizar o sujeito, exatamente. Tá? Então, autodidata aí está caracterizando o sujeito. Por quê? Porque o meu verbo é um verbo de ligação, é um verbo que não tem importância, não tem relevância, certo? E o núcleo do meu predicado é um nome, tá? Um adjetivo que está caracterizando o meu sujeito, tá? Então, caracterizar o sujeito. Assinale aí, por favor, a opção. Aí, logo abaixo, tá, pessoal? Tem um box explicativo aí, o predicado nominal, informa o estado ou a característica do sujeito, e é composto por um verbo de ligação. Então, tudo anotadinho, muito bem explicado aqui para vocês. Tem um exemplo, tudo que já foi falado, tá? Aí, na sequência, nós temos uma tirinha. Olha aí, ó. Leia esta tira, responda as questões. Então, vamos lá. A Julieta é maluca. O Lúcio é CDF, o Bocão é tapado. Olha bem. A Carolina é verde, radical. O Juninho, cri-cri. Você não tem nenhum amigo normal? Nenhum. Você também pode entrar para a turma. Tá? O menino maluquinho muito esperto, né? Defendeu os coleguinhas. Enquanto o outro estava falando mal dos amigos dele, ele imediatamente os defendeu. Então, em todas as frases ditas aqui, né, do coleguinha do maluquinho, que faz referência aos outros, são orações que são feitas com o verbo de ligação. Ó, a Julieta é maluca. O Lúcio é CDF. O Bocão é tapado. Então, de cara, nós já identificamos aí que a maior parte das orações são orações compostas por verbo de ligação, tá? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Lá na letra A, o que o personagem Sugiro Fernando pensa de si mesmo? O que ele pensa de si mesmo, se nós formos analisar? Porque ele criticou todo mundo, né? Ele fez uma crítica para todo mundo. Ele se acha o quê, então? Que todo mundo tem defeito. Ele se acha melhor ou ele se acha muito normal? Ele se acha normal, né? Ele acha que ele, que fala mal dos outros, é normal. Então, vamos lá. Na letra B, o que o maluquinho pensa de Sugiro Fernando? Lá no último quadrinho, se eu analisar o último quadrinho, quando o maluquinho convida ele para fazer parte da turma, o que o maluquinho pensa sobre ele? O que nós podemos concluir? Ele também não é 100%, né? Ele também não é tão normal assim. Por isso que ele foi convidado a fazer parte da turma, tá? Então, e ele, a exemplo da sua turma, também não é tão normal. Lá na letra C, observe que as orações do primeiro e do segundo quadrinho apresentam a mesma estrutura. Que estrutura é essa? Qual é a estrutura? Pode responder.
É a estrutura? Sujeito. Bora, pessoal. Eu sei que eu vou botar um quiz aqui online para vocês qualquer dia desse, tá? Valendo nota ainda. Vamos lá. Qual é a estrutura? Começo pelo sujeito e depois. Como que eu dou sequência? Fala aí, Murilo. O que é? Qual é a estrutura, Murilo, dessa oração? Sujeito. Fala, Bianquinha. Qual é a estrutura da oração? Bora, pessoal. Cauã, que é o inteligente da turma. Qual é, Cauã? Eu vou esperar alguém responder, não vou avançar na questão, não, tá? Nós vamos parar por aqui. Vamos embora. Vou esperar alguém responder. Se ninguém responder, nós vamos ficar até a aula acabar. Substantivo, verbo de ligação e um nome. Não, característica da pessoa. Substantivo não, sujeito. Sujeito, verbo de ligação e característica do sujeito. Ok. 3. O texto a seguir informa sobre o personagem. Sugiro Fernando. Lê essas informações e destaque os predicativos que caracterizam o sujeito em cada uma das orações. Preste atenção, porque algumas orações estão em ordem invertida. Então, tem aí um trechinho, tá? Nós precisamos identificar algumas coisas. Vamos lá. É um dos vizinhos do menino maluquinho. Sugiro é descendente de japoneses. E, como a maioria deles, é muito obediente. Quietinho e aplicado nos estudos. A sua maior paixão é o computador. Passa tanto tempo na internet que a mãe dele precisa arrastá-lo para fora do quarto. O único que consegue fazer ele brincar na rua é o maluquinho. Ok. Então, vocês precisam sublinhar tudo que caracteriza, tá, a personagem, que caracteriza o sujeito, certo? Então, aí, eu sei quem é o meu sujeito. Quem é o meu sujeito? Eu sugiro o Fernando. Eu preciso sublinhar tudo que faz referência a ele, que o caracteriza. Não vai ser uma palavra apenas, vai ser uma frase inteira. Então, quando eu vou lá no início, é um dos vizinhos do menino maluquinho. Um dos vizinhos do menino maluquinho, tá? É uma característica dele, tá? Está fazendo referência ao sujeito. O verbo, professora, esse verbo aí é, não, ele não entra, tá? Aí logo na sequência, sugiro é descendente de japonês. Então, sugiro, sujeito é verbo de ligação, descendente de japoneses, aí é caracterizando o sujeito. Então, também é uma parte que deve ser sublinhada, tá? Descendente de japoneses. E, como a maioria deles, é muito obediente, quietinho e aplicado nos estudos. Então, ó, muito obediente, quietinho e aplicado nos estudos também está caracterizando o giro, tá? Então, também deve ser sublinhado. Depois, a sua maior paixão é o computador. Então, ó, uma oração que está na ordem inversa, tá? O computador é a sua maior paixão. Tá? Se eu fosse colocar na ordem direta. Então, é a sua maior paixão também faz parte dessa característica aí do menino sugiro. Por último, tá? Lá na última linha, o único que consegue fazer ele brincar na rua é o maluquinho. Também está na ordem inversa. Maluquinho é o único que consegue fazer ele brincar na rua. Se fosse na ordem direta, tá? Então, o que eu tenho que sublinhar aí? O único que consegue fazer ele brincar na rua
é a nossa característica, tá bom? E é o maluquinho, sai porque trata-se do sujeito do verbo de ligação, então não entra, certo? E aí, você lá na letra A vai ter que reescrever, tá? As duas orações invertidas na ordem direta. Eu já dei a resposta aqui para vocês praticamente. Então, vocês vão responder essa letra A aí sozinhos, tá, pessoal? Na letra B, na última oração, há um uso informal da linguagem. Escreva passando para a linguagem padrão, tá? Então, essa última frase, lá no finalzinho mesmo, tá? Essa última oração, ela está na linguagem informal. Foquem no verbo e tentem transformá-la para a linguagem formal, certo? A letra C, reescreva essa frase tendo como sujeito o sujeito Fernando. Faça as alterações necessárias. A sua maior paixão é o computador. O que você vai ter que fazer com essa oração? Transformá-la, colocando nessa oração o sujeito, tá? O sugiro. Então, vocês precisam inserir aí um sujeito nesta oração, tá, pessoal? Próxima aula nós vamos falar de predicativo do objeto, tá? Aí nós vamos dar sequência aos conteúdos. Amanhã eu vou trazer um quiz para vocês, tá, pessoal? Quem estiver presente na aula, vai valer nota, tá? Quem estiver presente na aula, vai ter nota. Quem não estiver nas aulas online, infelizmente vai perder essa pontuação, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.